Então, por favor, Carlão, pode ler para a gente. Vamos lá. Mensagem de ambientação, número 48. Ouve com atenção e cuidado. Não te apresses em cortar o assunto, como se já o tivesse entendido. Há pessoas que têm dificuldade de expressão e tornam-se difíceis de ser compreendidas. Após ouvires, se a circunstância permitir, dialoga um pouco com o expositor, a fim de que o tema te fique esclarecido e o aprendas. Quem ouve bem penetra melhor nos ensinamentos que lhe chegam. Ouvir é ainda uma arte pouco exercitada. O pessoal costuma falar que a mensagem, essa foi para mim, né? Eu tinha, eu tinha muito esse defeito aqui. A pessoa ia conversar comigo, começava a falar, eu já vi isso aí. Sei o que é isso. Aos poucos, muito puxão de orelha até da minha patroa aqui, eu deixei ele falar. Eu nem escutou o que ele está falando. Já mexo com meus filhos. Né? Quer mostrar um desenho novo, um filme novo? Acho que eu já vi esse trailer. E isso também no meu trabalho também era muito. Depois fui mudando, fui conseguindo consertar bastante isso aqui. Realmente é incômodo para quem está falando e a gente nem percebe que está atropelando o outro. Né? Verdade. O Rubem Braga tem uma fala interessante que ele diz que eu já vi muita gente fazendo curso de oratória, mas nunca vi ninguém fazendo curso de escutatória. Então a gente precisa aprender a ouvir. E ouvir não é uma coisa muito simples, porque ouvir requer um pouco de compreensão, de paciência, de empatia, de não ansiedade. Porque quando você ouve que já elaborando uma resposta, você já não está ouvindo mais. Eu sempre digo que nós precisamos ouvir não com os ouvidos, mas com o coração. Quando você escuta com o coração, fica mais fácil você compreender, fica mais fácil você ajudar. É uma arte que a gente precisa exercitar com um pouco mais de cuidado. Isso é uma coisa que a gente sempre bate muito na formação, né, de esclarecedores e do atendimento fraterno, que é a mesma tarefa, só que um é com o irmão encarnado, o outro é com o irmão desencarnado, né? Mas é exatamente o desenvolvimento dessa habilidade de ouvir. Você tem que criar um espaço, uma condição para que o outro se sinta à vontade para falar. Depois você vai falar, porque é um trabalho como se você estivesse descascando uma cebola. O problema está lá no meio. Ele vai falar de uma série de coisas circunstanciais, até que ele possa se sentir seguro de mostrar o que está lá no meio como problema central. Isso desencarnado como encarnado. Então, nós precisamos aprender de fato a ouvir, né? Porque é dessa maneira que nós vamos conseguir auscultar, né, a alma mais diretamente. E E às vezes, pois não, e às vezes ele leva alguns encontros para chegar ao ponto essencial. Ele vai falando pelas beiradas, comendo pelas beiradas, né? Ele vai falando aqui alguns encontros é que ele vai chegar no ponto essencial. Então, não tenhamos ansiedade, não tenhamos pressa. verdade. E o que eu ressaltei aqui desse texto foi exatamente o terceiro parágrafo, né? Que ele fala aqui, ó, após ouvires, se a circunstância permitir, dialoga um pouco com o expositor. Isso a gente busca sempre fazer, que é estimular esse debate, estimular essa conversação, para que você possa, primeiro, o expositor possa perceber se o outro compreendeu o que você falou, e é nesse diálogo que você vai ter essa certeza, se a pessoa compreendeu a mensagem que você quis mandar, e o outro lado, ele possa dirimir as suas dúvidas. Né? Será que o que eu ouvi, o que eu elaborei, é de fato aquilo que se quis dizer? Então, é nesse diálogo que a gente consegue sedimentar a mensagem. E aí, pelo menos eu faço isso, né? Quando eu vou em qualquer casa, eu falo: olha, gente, eu não vou ficar falando sozinho. Né? Então, a gente vai trocar aqui, vamos conversar sobre o tema. Se vocês não falarem, eu pergunto para vocês. Então,
o diálogo não vai faltar, porque é isso que enriquece, né? Dessa maneira que a gente sai ali com as nossas engrenagens ali lubrificadas e pensando sobre aquilo que eu ouvi, o que eu rebati, as argumentações, contra-argumentações, e aquilo fica vivo na nossa cabeça. É Obrigado, verdade. Carlos. Vamos então à nossa prece. Vamos. É, na verdade, eu queria ler uma prece do livro A Prece, de Allan Kardec, que eu estava fazendo ontem, e hoje eu abri a página na mesma oração e me tocou, e eu queria ler um trechinho da oração, da prece. Tá bom. Capítulo 4, prece número 66. Nós te pedimos, Senhor, que espalhes as graças do teu amor e da tua misericórdia por todos os que sofrem, quer no espaço como espíritos errantes, quer em nós como encarnados. Tem piedade das nossas fraquezas. Falíveis nos fizeste, mas dando-nos capacidade para resistir ao mal e vencê-lo. Que a tua misericórdia se estenda sobre todos os que não hão podido resistir aos seus maus pendores e que ainda se deixem arrastar por maus caminhos. Que os bons espíritos os cerquem, que a tua luz lhes brilhe aos olhos e que, atraídos pelo calor vivificante dessa luz, eles venham prosternar-se a teus pés, humildes, arrependidos e submissos. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Então, vamos lá. Leitura dos comentários. Ronald, vamos fazer o seguinte: vamos ler pelo menos o primeiro parágrafo para a gente dar continuidade, porque senão a gente vai pegar a coisa no meio, né? Tem gente que não estava aqui na semana passada, então pelo menos a gente dá sequência ao tema. Nós comentamos o primeiro parágrafo, então vamos ler e a gente comenta a partir do segundo. Afirmativo. Boa noite a todos. Item 8, desigualdade das riquezas. A desigualdade das riquezas é um dos problemas que inutilmente se procurará resolver desde que se considere apenas a vida atual. A primeira questão que se apresenta é esta: por que não são igualmente ricos todos os homens? Não o são por uma razão muito simples: por não serem igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir, e nem sóbrios e previdentes para conservar. Aliás, um ponto matematicamente demonstrado que a riqueza repartida com igualdade a cada um daria uma parcela mínima e insuficiente, que, supondo efetuada essa repartição, o equilíbrio em pouco tempo estaria desfeito pela diversidade dos caracteres e das aptidões, que, supondo-a possível e durável, tendo cada um somente com o que viver, o resultado seria o aniquilamento de todos os grandes trabalhos que concorrem para o progresso e para o bem-estar da humanidade. Que, admitido, desse ela a cada um o necessário, já não haveria o aguilhão que impele os homens às grandes descobertas e aos empreendimentos úteis. Se Deus a concentra em certos pontos, é para que daí se expanda em quantidade suficiente de acordo com as necessidades. Admitido isso, pergunta-se por que Deus a concede a pessoas incapazes de fazê-la frutificar para o bem de todos. Ainda aí está uma prova de sabedoria e da bondade de Deus. Dando-lhe o livre-arbítrio, quis ele que o homem chegasse, por experiência própria, a distinguir o bem do mal, e que a prática do primeiro resultasse de seus esforços e de sua vontade. Não deve o homem ser conduzido fatalmente ao bem e nem ao mal, sem o que não mais fora
senão um instrumento passivo e irresponsável como os animais. A riqueza é um meio de o experimentar moralmente, mas como, ao mesmo tempo, é poderoso meio de ação para o progresso, não quer Deus que ela permaneça longo tempo improdutiva, pelo que incessantemente a desloca. Cada um tem de possuí-la para se exercitar em utilizá-la e demonstrar que uso sabe fazer dela. Sendo, no entanto, materialmente impossível que todos a possuam ao mesmo tempo. E acontecendo, além disso, que se todos a possuíssem, ninguém trabalharia, com que, e com que o melhoramento do planeta ficaria comprometido, pois cada um a possui por sua vez. Assim, um que não a tem hoje, no caso a riqueza, já a teve ou terá uma outra experiência. Outro que agora a tem, talvez não a tenha amanhã. Há ricos e pobres, porque sendo Deus justo, como é, a cada um prescreve trabalhar a seu turno. A pobreza é, para os que a sofrem, a prova da paciência e da resignação. A riqueza é, para os outros, a prova da caridade e da abnegação. Ok. Vamos lembrar logo um pequeno comentário lá no primeiro parágrafo, quando ele fala da desigualdade. A desigualdade vai existir enquanto houver desigualdade espiritual. Enquanto nós não chegarmos ao nível de espíritos puros, vai haver desigualdade. E mesmo dentre os espíritos puros, nem todos estão no mesmo nível. Admitamos, por exemplo, né, ou peguemos o exemplo de Jesus, que há 4,7 bilhões de anos ele já era perfeito. Mas tem espíritos perfeitos há 10 bilhões de anos. Tem outros há 1 bilhão de anos. Tem outro há 500 milhões de anos. Então, mesmo entre os espíritos perfeitos, há diferença nessas escalas. Por consequência, vai sempre haver diferença. E eu me lembro de um livro chamado O Maior Milagre do Mundo. Não é um livro espírita, é um livro leigo, de um autor chamado Og Mandino. E ele tem um capítulo desse livro, capítulo 9 desse livro, que é um memorando de Deus. Ele escreveu um memorando de Deus para você. Deus explicando o que é que ele fez por você, o que é que ele te deu. E a conclusão é: cada um de nós é filho único de Deus. Bilhões de seres, mas não existem dois seres iguais. Por isso, essa ideia, a meu ver, utópica, a meu ver, e na fala aqui dos espíritos, utópica, da igualdade, onde todos terão a mesma coisa, isso é absolutamente impossível e impraticável. Não faz nenhum sentido. Isso até poderia ter algum sentido se não houvesse a reencarnação. Se todos vivêssemos uma única vida, tudo bem. Mas se houvesse essa igualdade desde o princípio, nós ainda estaríamos na idade da pedra. Nós ainda não teríamos evoluído. Então, essa ideia de todos terem a mesma quantidade de bens é absolutamente utópica. Impossível disso acontecer. Então, tenhamos essa certeza que Deus sabe o que faz com toda certeza. E ele só vai nos dar aquilo que pode nos ajudar. Como ele termina aqui o parágrafo. A prova da caridade, a riqueza é uma prova da caridade, a pobreza uma prova da resignação, da paciência. Um fato que muita gente pergunta é: por que Deus cria pobres ou permite pobres e ricos?
A gente pode perguntar, por que Deus permite cegos e videntes, surdos e audientes? É o mesmo processo. Por que Jesus nos orienta de que, se o olho for motivo de escândalo, melhor é entrar na vida sem o olho, ou sem o braço, ou sem a perna, ou sei lá, o que for. Mas qualquer coisa que seja motivo de escândalo, nós precisamos nos livrar disso, ou transformar isso, esse escândalo, em virtude. Por que ele concede a uns e não a outros? Porque todos teremos a oportunidade de passarmos por essa experiência. Não só pela experiência da riqueza, mas todos os espíritos precisam, por exemplo, reencarnar no sexo masculino e no sexo feminino. Todos nós precisamos aprender tudo para sermos perfeitos. O dia que atingirmos o nível de espírito perfeito, nós teremos conhecimento de todas as coisas. Então, nós teremos conhecimento de medicina, de psicologia, de psiquiatria, de engenharia, de direito, de lei, de sociologia, isso tudo. E só chegaremos a esse conhecimento vivenciando isso, praticando. E essa é a ideia. Então, por que ele dá a um, não dá a outro? Ele dá a todos. Só que a cada um de uma vez. Porque se desse todos fossem ricos, ninguém trabalharia. Logo, não haveria riqueza. A riqueza é produto do trabalho. E se todos fossem pobres, progresso não existiria. Não existiria descoberta de vacinas, por exemplo. Quanto se gasta para descobrir uma vacina? Quanto se gasta para descobrir um medicamento? Os laboratórios farmacêuticos gastam bilhões de dólares em busca de algum medicamento. E, felizmente, a ciência está aí nos mostrando que isso é possível. Descobrir novos medicamentos para diminuir as nossas dores. Mas todos precisaremos passar por essa situação, tanto da pobreza quanto da riqueza. E passaremos, com toda certeza. Mas passaremos pela situação do falante e do mudo, do surdo e do ouvinte, do cego e do vidente. Nós passaremos por todas as informações, porque teremos que colher tudo aquilo que nós plantamos. Segundo o livre-arbítrio, eu posso plantar qualquer coisa que eu quiser. Mas, segundo essa mesma lei de ação e reação, eu tenho que responder, eu tenho que colher tudo aquilo que plantar. Por isso, essa ideia utópica da igualdade é impossível de ser praticada. Isso vem sendo tentado já há algum tempo e nunca deu certo. Vamos nos conscientizar dessa situação. Tudo bem? Todo mundo puto, estarrecido, assim? Então, vamos lá, Ronald. O que eu achei interessante aqui, Valdemir, é no finalzinho, quando ele dá o objetivo das experiências, né? Quando ele diz lá, né, que a pobreza te dá a oportunidade de você experimentar paciência e resignação. E a riqueza, a oportunidade de você exercitar a caridade e a abnegação. Né? Então, veja como é interessante, né, a visão, né, que Kardec nos traz aqui a respeito dessas experiências que todos nós precisamos e vamos viver. Né? Então, as pessoas às vezes não entendem, né? Por que a pobreza? Está aí o porquê. Ó. Né? Por que Deus dá, então, a riqueza? Está aí o porquê. Mas a pessoa é um mão de vaca, a pessoa só pensa nela. Está aí, ó, porque ele não conseguiu alcançar o propósito da caridade, muito menos da abnegação. Mas ele foi dada a ele a oportunidade. Está aí, a oportunidade é essa. E as pessoas ainda com agravante, né? Aquelas pessoas que vieram parte da vida delas na pobreza, chegam à riqueza por um fato fortuito, e mesmo assim não aprendem a utilizar bem essas ferramentas que nos são dadas. Né? É isso.
Todos passaremos por todas as situações, por todas as experiências. Diga aí, Suzy Oliveira. Em vez de eu levantar a mão, eu bati palminha aí. Deixa eu fazer uma pergunta. Eu conheci, na realidade, é um casal amigo da minha grande amiga. E esse casal era muito rico, tinha empresas, viajava pelo mundo, mas era um casal que não podia ver ninguém sofrendo, não podia ver ninguém chorando, que eles auxiliavam a todos. Eles não olhavam para eles só, eles olhavam ao redor e a quem eles pudessem ajudar, eles ajudavam. E aí perderam tudo, hoje estão na maior miséria, na maior penúria. Muitas vezes nós temos que nos cotizar para comprar uma cesta básica para eles comerem. Ela está com câncer. E aí eu fico assim, claro que eu não estou questionando Deus, mas eu gosto de utilizar a razão, eu gosto de compreender, não é? Como pode, justamente eles usavam a abnegação, a caridade, a compaixão pelo próximo e perder toda a riqueza e estar passando por tanta necessidade hoje? Nós não temos como saber, né? A gente pode supor, né, Suzy? A gente pode levantar hipóteses. Saber especificamente cada caso, não. Sim, Mas sim. enquanto você estava falando, eu me lembrei de um livro, de novo livro, né? Na Memória de um Suicida, onde o Camilo Castelo Branco fica cego por volta dos 30 e tantos anos e suicida por isso. E lá no plano espiritual, ele se compromete a voltar vidente e ficar cego de novo na mesma idade em que ele ficou quando suicidou, para não suicidar. Então, há muitas histórias por trás da história e nós não temos capacidade de alcançá-las. O que a gente pode fazer é comparação, fazer traçar Analogia. Uma paralelo analogia. entre uma coisa e outra. Então, Faz sentido. dentro dessa ideia, e é só uma possibilidade, obviamente, esses irmãos pediram para passar por essa situação. Ter e perder. Ou eles tiveram e não souberam aproveitar, agora tiveram de novo, aproveitaram, agora perdem para saber como é que de novo é não ter. Mas, de novo, são hipóteses que a gente pode levantar. Não tem como fazer uma afirmativa. A não ser num Correto. processo, se fosse o caso de estudado, revelações, que não é o nosso caso aqui. Mas, Ok. Suzy, eles, depois de perderem tudo, eles estão revoltados, Não, estão não. resignados. Estão. Então, está aí, ó. Passaram na prova. Aí, ó. A da pobreza é a resignação. E a da riqueza, caridade e abnegação. Então, no que você está nos dizendo, enquanto eles foram ricos, eles ajudaram as pessoas. Sim. E perderam tudo e estão agora exemplificando a resignação, né? A Sim. paciência e tudo mais. Então, está aí um bom exemplo que ilustra bem essa fala aqui do Evangelho, né? Ok. Passaram nas provas. Quando ela estava falando isso, eu lembrei da passagem, né, daquele homem rico, né, que Jesus, então faz tudo isso? Eu dou metade do que eu ganho, eu faço. Então beleza, vai lá agora, vende tudo e me segue. Para ele falou isso. Aí o cara, pô, peraí, isso não dá, não é tanto assim, né? E para outro ele falou, como cada Joana, não, vai lá e vive minha mensagem lá. Então Jesus dava a cada um segundo a sua necessidade. Não tinha um protocolo padrão para todo mundo. É de acordo com a necessidade. Então, no caso desse casal, eles podem sim ter pedido isso. Olha, vamos imaginando, tá, gente? Lá no plano espiritual. Olha, aprendi o desprendimento, desapego, né? Eu gostaria de
sedimentar essa minha virtude. Ah, então tá bom. Mas depois você vai passar por isso aqui, ó, para saber se de fato você está desapegado. Tudo bem? Tudo bem. Aí vem, passa uma parte da vida, né, com conforto, com tudo, e ele faz bom uso, e ele ajuda as pessoas, e ele gera emprego, e ele produz, né, para que as pessoas possam ter um pouco de dignidade, qualidade de vida. Aí, beleza. Então, ó, de fato, ele sedimentou essa virtude. Agora vamos à segunda etapa, vamos ver se ele está desapegado, se ele não vai se revoltar, se não vai dar um passo atrás. Aí perde tudo, e aí vem o teste. A princípio, pelo que você está me dizendo, ele está indo bem. Não se revoltou, se resignou, o orgulho está lá no pé, ou talvez nem esteja presente, porque uma situação dessa, se a pessoa é orgulhosa, ela não aceita, né, aquela situação. Então, parabéns para eles. E é isso, Suzy, também lembra o caso de Jó, lá do Velho Testamento, que tinha tudo e era temente, com aspas aqui, tá? A Deus, perdeu tudo e continuou unido, continuou fiel a Deus, mesmo perdendo tudo. É um outro exemplo lá do livro de Jó, do Velho Testamento. Tudo bem? Continuemos, Ronald. Vamos lá. Deploram-se, com razão, o péssimo uso que alguns fazem das suas riquezas, as ignóbeis paixões que a cobiça provoca. E pergunta-se: Deus será justo, dando-as a tais criaturas? É exato que, se o homem só tivesse uma única existência, nada justificaria semelhante repartição dos bens da terra. Se, entretanto, não tivermos em vista apenas a vida atual e, ao contrário, considerarmos o conjunto das existências, veremos que tudo se equilibra com justiça. Carece, pois, o pobre de motivo assim para acusar a providência, como para invejar os ricos, e estes para se glorificarem do que possuem. Se abusam, não será com decretos ou leis suntuárias que se remediará o mal. As leis podem, de momento, mudar o exterior, mas não logram mudar o coração. Daí vêm serem elas de duração efêmera e quase sempre seguidas de uma reação mais desenfreada. A origem do mal reside no egoísmo e no orgulho. Os abusos de toda espécie cessarão quando os homens se regerem pela lei da caridade. Perfeito. Mais uma vez, Kardec é exato, né? Pontual. E deplora-se com razão o péssimo uso que alguns fazem de suas riquezas. E aí nós podíamos perguntar, ou poderíamos também colocar nesse rol aqui, não só riquezas, mas o péssimo uso que nós fazemos da nossa pobreza. Quando eu não aceito resignadamente, como é o caso aí que a Suzy contou, eu estou fazendo mau uso da pobreza. Quando eu uso a minha palavra para distorcer, para desencaminhar, eu estou fazendo mau uso de um talento, de um bem que Deus me ofereceu. Eu estou fazendo mau uso de uma riqueza. Quando eu uso a minha vista para olhar o defeito alheio, sem olhar o lado bom, é um outro aspecto que eu estou usando erradamente. Então, não é só a riqueza que nós usamos errado. É os talentos que nos foram emprestados. Mas, como ele é justo, todos nós receberemos esse talento. É claro que enquanto não aprendemos a multiplicá-los, nós poderemos perdê-los, e o perderemos efetivamente, até que aprendamos a multiplicá-los. Mas nós não fazemos mau uso só da riqueza material. O que nos atrapalha ainda é, como ele fecha o parágrafo,
O que nos atrapalha, ainda a origem do mal, reside no egoísmo e no orgulho. Os abusos de toda espécie cessarão quando nos regermos pela caridade, pela abnegação, como ele falou no parágrafo anterior. Então, não lamentemos pela nossa pobreza ou não nos exaltemos pela nossa riqueza. Entendamos que isto é temporário. Riqueza ou pobreza, isso também passa. Como diria, ou como disse Maria ao Chico Xavier, isso também vai passar. Suzy Oliveira, diga aí. Então, nós podemos chegar à conclusão que tanto a riqueza quanto a pobreza, elas são neutras. É o bom ou o mau uso que vamos fazer dessas situações que vão pontilhar o nosso caminho, a nossa trajetória, não é isso? Exatamente. Não existe uma experiência pré-definida como boa ou má. São experiências. A depender do aproveitamento delas, é que teremos uma consequência boa, na verdade, boa e má é ruim, mas proveitosa ou improdutiva. Ok. Em realidade, Suzy, bom ou mal é o uso que nós fazemos. De novo, o uso que nós fazemos pode ser bom ou pode ser mal. Mas a pobreza é neutra, a riqueza é neutra, a internet é neutra, tudo é neutro. Agora, o nosso pensamento, o nosso sentimento é que vai classificar de bom ou mal as ações que fizermos com esses materiais, digamos assim. De novo, com esses talentos. Mas a riqueza, como todos os outros talentos, são neutros. Nós utilizamos da maneira que nós quisermos. Por isso, Jesus nos lembra lá, quando ele fala da alimentação, quando os discípulos estão discutindo a alimentação, isso pode, isso não pode comer. Jesus diz lá que não é o que entra na boca que macula, mas o que sai da boca, que procede do coração. É lá que está, segundo Jesus, as dificuldades, as aberrações, os egoísmos, o orgulho, as fornicações e tudo mais que ele coloca lá no rol. Está no nosso coração. Então, bom ou mal é o nosso comportamento, não os talentos que nos são emprestados. Continuemos? Bom, vamos agora às instruções dos espíritos. Item 9. Agora, até aqui falava Kardec, né? Kardec vinha falando sobre todos esses, até a Kardec. Agora começa as instruções dos espíritos. Item 9. A verdadeira propriedade. O homem só possui, em plena propriedade, aquilo que lhe é dado levar deste mundo. Do que encontra ao chegar e deixa ao partir, goza ele enquanto aqui permanece. Forçado, porém, que é a abandonar tudo isso, não tem das suas riquezas a posse real, mas simplesmente o usufruto. O que é então que ele possui? Nada do que é de uso do corpo, tudo o que é de uso da alma, a inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. Isso o que ele traz e leva consigo, o que ninguém lhe pode arrebatar, o que lhe será de muito mais utilidade no outro mundo do que neste. Depende dele ser mais rico ao partir do que ao chegar, visto como do que tiver adquirido em bem resultará a sua posição futura. Quando alguém vai a um país distante, constitui a sua bagagem de objetos utilizáveis nesse país. Ele não se preocupa com os que ali lhe seriam inúteis. Procedei do mesmo modo com relação à vida futura. Aprovisionai-vos de tudo o de que lá vos possais servir.
Acho que essa lição é fantástica, como todas as lições do Evangelho, né? Do Evangelho. Mas essa lição é fantástica para nos chamar à realidade, para ver o que eu possuo de verdade, o que é meu. E nós temos ainda, nós de uma maneira geral, tá? Nós temos uma tendência ao egoísmo ainda muito forte. Tudo é meu. É o meu carro, é a minha casa, é meu dinheiro, é a minha joia, é meu marido, é minha mulher, é meu filho. Tudo é meu. Como se eu, efetivamente, possuísse tudo isso. E nada disso nos pertence. Tudo que pode ser tirado, me ser tirado, sem a minha autorização, não é meu. Então, na realidade, nós só temos aquilo que podemos manter conosco, independente de estarmos encarnados ou não. Enquanto estamos encarnados, adquirimos virtudes. Desencarnados também, aprendemos. Aqui só provamos. Mas adquirimos virtudes. Essas são nossas. Mas a partir do momento que alguma coisa me possa ser tirada, ainda hoje eu estava conversando com uma amiga e me lembrei de um fato de um amigo que lá até do Jeff, aqui da Ilha do Governador. Ele, certa vez, parou o carro perto no estacionamento ali da Ribeira e foi para a cidade, foi para o centro, voltou. Quando ele chegou, o carro dele tinha sido roubado. Eu não sei nem se vocês conhecem. O Ronald talvez deve ter conhecido o Aníbal. E ele tinha uma filha pequenininha. E quando ele chegou, cadê o carro? Aí a filha reclamou, cadê o carro, pai? Ele disse, um irmão mais necessitado do que eu precisou do carro e levou. Então, nós vamos deixá-lo e vamos comprar outro carro para nós. Aquele carro era dele? Não. Estava emprestado a ele. Foi uma concessão de Deus. Como diz o Emmanuel, todos os bens materiais, todas as riquezas, pertencem a Deus. Ele tinha a posse temporária daquele carro. Até que apareceu um irmão e achou que queria aquele carro. E levou o carro dele. E efetivamente ele comprou outro depois, eu não sei, seguro pagou, não tenho certeza. Aí eu não sei detalhes. Mas o fato é, comprovadamente, nós não temos nada que possa ser tirado de nós. Nem mesmo o nosso corpo, nem mesmo a nossa vida orgânica nos pertence. A nossa vida física nos pertence. Pode ser tirada a qualquer momento. Está aí as balas perdidas, ou as guerras, as bombas e tudo mais, que nos provam isso. Eu estou bom hoje, saudável, e amanhã fui embora, não estou mais aqui. Então, nem mesmo essa vida, nem mesmo esse corpo me pertence. Por isso, a gente precisa baixar um pouco a bola, né? Usando aqui a expressão do... Esqueci o nome do autor. Richard Simonetti. Né? Baixar um pouco a nossa bola, porque às vezes a gente se exalça demais. E todo aquele que se exalta ou se exalça será rebaixado. Todo aquele que se humilha, se rebaixa, será exaltado perante Deus. Então, aprendamos isso. Isso é filosofia, isso não é religião. Isso é filosofia de vida. E o cristianismo precisa ser considerado também, ser estudado como filosofia. E como filosofia é fantástica. É a melhor linha filosófica que eu já conheci, que eu já li, foi o cristianismo. Capose ou Kaposi? Capose, Capose. um nome de guerra. O nome de guerra. É isso. Em relação a essa fala aí, é muito interessante, né? A gente, quando. Assim, a gente já tem uma tendência a ser boa, vamos dizer assim, entre aspas. Mas a gente vivencia muito o que você estava falando. Eu não sei se outras pessoas tiveram oportunidade. Você, eu acho que sim, o Mauro e mais alguns do grupo. Quando se entra para
o grupamento militar, né, quando se é militar, e aí você vai participar do HCamp, do hospital de campanha, e vai conhecer o Brasil afora por diversos estados. E a gente faz inúmeras missões para atender calamidades, para atender pessoas com necessidades, que não têm o que comer, que não têm onde dormir, que não têm o que vestir. E isso é um grande exemplo para a gente, né? Porque a gente vê que as pessoas sobrevivem, entre aspas, com nada. E aí, quando a gente olha para a gente vê que tem uma casa, que tem a oportunidade, tem, né? O tem, entre aspas, que tem a oportunidade de estar com o carro, né? Ter um emprego, ter condições básicas de sobrevivência que eles não têm. E isso faz muita gente pensar que a gente não precisa de quase nada, não precisa de quase nada para ser feliz. Com certeza. E a pandemia nos ensinou muito isso. Nós não precisamos de muita coisa que nós temos. É verdade. Passamos 2 Deve- anos. eu pa- pa- Desculpa. não, passamos quase 2 anos. Eu passei quase 2 anos de bermuda e chinelo. Então, camisa, calça, sapato, para quê, né? Para que tantos? E Sim, acho que eu já contei aqui, não me lembro, de uma amiga que queria ganhar uma bolsa da Vitor Hugo. Eu contei aqui? Não sei se vocês se lembram disso. não E lembro. ela fez uma campanha muito grande da família para ganhar uma bolsa do Vitor Hugo no aniversário dela. E o aniversário dela é início de março. Então ela fez uma campanha grande e todo mundo se cotizou e comprou uma bolsa da Vitor Hugo para ela no início de março. Mais ou menos dia 15 de março, começou a pandemia. Isso em 2020. 2 anos depois, ela disse que ela nunca tinha pego a bolsa, nunca tinha usado a bolsa. Ela disse, eu não usei nem aquela, nem nenhuma outra. Nem os sapatos, nem todas as roupas, nem todos os vestidos eu usei. Então, o menos é mais. Precisamos aprender isso também. Então, quanto menos tivermos, melhor. Menos prejuízo, menos consumo, menos gasto de material, menos gasto de energia. Usar o necessário. É uma coisa É que verdade, a gente também tem que aprender, né? com certeza. Agora, diz aí para quem não conhece, o que é HCamp? Que você já... Ah, sim. A HCamp é um hospital de campanha. No caso, eu fui temporária da aeronáutica, né? Então, é um hospital de campanha, onde a gente vai pelo Brasil afora, vários estados aí, fazendo atendimento à população carente, né? Eles chamam de missão ACISO, né? Que é atendimento às populações carentes. E aí a gente, dentro das populações carentes, a gente também faz atendimento em caso de calamidades, em caso de dengue, covid, enchentes, né? Quando tem essas rebeliões aí também em presídios, a gente vai para dar suporte ao nosso grupo, né? Aos soldados que estão de frente da batalha, vamos dizer assim. Uhum. E é muito gratificante. É só para esclarecer, porque o Ronald falou isso. Acho que o Ronald falou isso ontem. Ontem não estava aqui. Foi na semana passada que ele falou também do HCamp e acabou não explicando Sim, o que é. Tem muita gente aí que não conhece a tá terminologia. certo. Ok. Ok? Inclusive, só para acrescentar, o HCamp, inclusive, trabalhou também na campanha da Covid. Da Covid. Tiveram que montar tendas de HCamp lá na Barra para justamente fazer hidratação, porque os hospitais não tinham mais vagas. Então, faziam uma Sim, triagem, né? Eu, inclusive, tive a honra de participar de uma unidade que o HCamp foi até o Haiti, foi o pessoal do CEMAL. Nosso diretor foi o responsável. Na época, esse HCamp foi até doado depois lá para o pessoal do Haiti, que eles não tinham condições realmente, como você bem explicou aí, não tinham condições. Viviam é, em condições subhumanas, vamos dizer assim. isso mesmo. Eu, quando eu entrei na Força, vocês estavam retornando do Haiti. Isso foi em 2000,
2008 ou 2009, por aí assim, né? É por aí. Vamos adiante, pessoal. Vamos lá. Vamos. Continuemos. Ao viajante que chega a um albergue, bom alojamento é dado, se o pode pagar. A outro de parcos recursos, toca um menos agradável. Quanto ao que nada tenha de seu, vai dormir numa enxerga. O mesmo sucede ao homem a sua chegada no mundo dos espíritos. Depende dos seus haveres o lugar para onde vá. Não será, todavia, com o seu ouro que ele o pagará. Ninguém lhe perguntará: quanto tinhas na terra? Que posição ocupavas? Era príncipe ou operário? Perguntar-lhe-ão: que trazes contigo? Não se avaliarão os bens e nem os títulos, mas a soma das virtudes que possui. Ora, sob esse aspecto, pode o operário ser mais rico do que o príncipe. Em vão, alegará que antes de partir da terra, ele pagou a peso de ouro a sua entrada no outro mundo. Responder-lhe-ão: os lugares aqui não se compram, conquistam-se por meio da prática do bem. Com a moeda terrestre, has podido comprar campos, casas, palácios. Aqui, tudo se paga com as qualidades da alma. És rico dessas qualidades? Seja bem-vindo. E vai para um dos lugares da primeira categoria, onde te esperam todas as venturas. És pobre delas? Então vai para um dos da última, onde serás tratado de acordo com os teus haveres. Quem disse isso foi o espírito de Pascal, em Genebra, em 1860. Me lembrou aqui aquela situação lá no nosso lar, onde o André Luiz vai pedir emprego ao Clarencio e o Clarencio, inteligentemente, atende de 2 em 2. Então, traz uma senhora também e a senhora queria interferir, ou intervenção, uma ajuda para os filhos que estavam aqui ainda encarnados. E o Clarencio pergunta a ela: o que é que você tem? Quantos bônus horas a senhora tem? Depois de dizer quantos anos de serviço. Ela tinha lá uma quantidade ínfima de bônus horas. E o Clarencio disse para ela: eu coloquei a senhora no lugar tal, a senhora não se deu bem. No outro lugar, não deu bem. No outro, não se deu. No outro, não se deu. Ou seja, a senhora não tem haveres. Então, não tem por que pedir nada, porque não trabalhou, não colaborou. Vai entrar de férias, vai descansar, não vai te faltar o necessário, mas não tens como pedir nada, porque não tem como intervenção, interferência, porque não produziu, não trabalhou. E o Pascal aqui é muito prático, né? Quando ele nos compara, quando vamos para um hotel. Se você tem dinheiro suficiente, paga os 5 estrelas. Se não tem, um 3. Se não, vai para a pousada. E a situação é a mesma no plano espiritual. Temos haveres, temos virtudes, temos trabalhos a apresentar, temos mãos calejadas, metaforicamente. Se temos, ótimo. Mas se não temos, vamos ter que voltar e recomeçar. Esse recomeço, às vezes, é mais áspero, é mais duro do que normalmente teria sido o primeiro. Tudo bem? Item 10. Então, vamos para o item 10 aqui, que a gente fecha esse assunto de verdadeira propriedade. Os bens da terra pertencem a Deus, que os distribui a seu grado, não sendo o homem senão o usufrutuário. O administrador, mais ou menos íntegro e inteligente desses bens. Tanto eles não constituem propriedade individual do homem, que Deus frequentemente anula todas as previsões e a riqueza foge àquele que se julga com os melhores títulos para possuí-la. Esse exemplo aqui é o exemplo que a Suzy trouxe, é bem apropriado. Né?
tanto não era dele, mesmo sendo rico, mesmo tendo dinheiro, mesmo fazendo bom uso, não, você já cumpriu o seu papel. Agora chega, devolve esses bens. Então, por isso que não é dele. Tudo que nos pode ser tirado, e Deus frequentemente muda de mãos, retira. Porque aquele que não sabe multiplicar os talentos vai precisar trabalhar, aprender a multiplicar. Direis, porventura, que isso se compreende no tocante aos bens hereditários, porém, não relativamente aos que são adquiridos pelo trabalho. Sem dúvida alguma, se há riquezas legítimas, são estas últimas quando honestamente conseguidas, porquanto uma propriedade só é legitimamente adquirida quando da sua aquisição não resulta dano para ninguém. Contas serão pedidas até mesmo de um único centil mal ganho, isto é, com prejuízo de outrem. O fato, porém, de um homem dever a si próprio a riqueza que possua, seguir-se-á que, ao morrer, alguma vantagem lhe advenha desse fato? Não são, a miúde, inúteis as precauções que ele toma para transmiti-la a seus descendentes? É certo. Porquanto, se Deus não quis que ela lhes vá ter as mãos, nada prevalecerá contra a sua vontade. Poderá o homem usar e abusar de seus haveres durante a vida sem ter de prestar contas? Não. Permitindo-lhe que a adquirisse, é possível, haja Deus, tido em vista, recompensar-lhe, no curso da existência atual, os esforços, a coragem e a perseverança. Se, porém, ele somente os utilizou na satisfação dos seus sentidos ou do seu orgulho, se tais haveres se lhe tornaram causa de falência, melhor fora não os ter possuído, visto que perde de um lado o que ganhou do outro, anulando o mérito do seu trabalho. Quando deixar a terra, Deus lhe dirá que já recebeu a sua recompensa. Quem disse isso foi o espírito Hemming, espírito protetor em Bruxelas, 1861. De certa maneira, nós já comentamos isso, né? Porque, de novo, ele repete a mensagem de Pascal, ou pelo menos a ideia da mensagem de Pascal, lida anteriormente, de que esses bens não nos pertencem. Né? Os bens da terra pertencem a Deus, que os distribui ao seu grado, de acordo com a sua vontade, de acordo com o seu desejo. O que Deus faz é seguir as leis que ele mesmo traçou. E, segundo essas leis, todos precisamos passar por essa situação, tanto da riqueza quanto da pobreza. Então, Deus distribui. E o Emmanuel diz, nós temos que prestar conta, até o M também diz aqui, até do último centavo que nos tiver sido emprestado. Nada vai ficar sem prestar contas. Então, tenhamos cuidado com o que nós estamos fazendo com os nossos empréstimos. E temos muito. A Caposa acabou de dizer, nós temos a casa, nós temos, ou pelo menos estamos usando, né? Temos o uso de uma casa, de um carro, de um emprego, de uma situação financeira estável, de uma família equilibrada, enquanto outros irmãos estão em situações completamente opostas a isso. E entendamos que não há injustiça de Deus em relação a esses outros irmãos. Todos teremos a oportunidade de passarmos por essas situações. Quando soubermos multiplicar os talentos, nós receberemos mais talentos. Aquele que tinha 3 e fez 6, aquele que tinha 5 e fez 10, ganhou mais 5, ganhou mais 10, outro ganhou mais 6, vamos ganhar sempre mais. Mas desde que aprendamos a multiplicar. Enquanto não aprendermos, vamos ter que ir vivendo isso. Agora, a experiência tem que ser dada para todos nós.
Por isso, nós estamos atravessando um momento de tantas dificuldades no planeta Terra. Porque é uma das últimas, se não a última, reencarnação de muitos irmãos nossos que ainda não se voltaram para o bem. Então, a gente vê isso, né? Semanalmente, a gente vê isso em mesas mediúnicas, de espíritos reclamando de que está sendo convidado a se retirar. E muitos sendo já convidados mesmo, e muitos já retirados, conforme diz o Manuel Filomeno de Miranda. Então, tenhamos essa consciência de estarmos voltados para o bem. Como alguém disse aí no início, não sei se foi a Suzy que falou, né? Nós estamos voltados para o bem. Já temos consciência de que o bem é o nosso caminho, é o nosso meio, e a caridade é a chave, ou a senha, para a nossa entrada no mundo feliz, no mundo de paz. Que tenhamos essa paz, que tenhamos essa felicidade. Alguém mais? Faltam 5 minutos para a gente acabar o tempo. 5 nada, faltam 2 só. Vamos parar aqui, Paulinho, então, né? O emprego da riqueza. Item 11. Item 11. Ok. Geórgia, você faz a nossa prece? Faço. Eu acabei de falar para o meu filho, sabia que ia ser eu. Estamos O Mauro hoje está sintonizados bem hoje. intuído. O Mauro veio com a sintonia plena, a sintonia fina Foi. hoje. Não, e foi É. interessante, porque o Carlos falou que queria ler a mensagem. E antes de eu abrir para separar as atividades, falei, vou pedir o Carlos para ler a mensagem, né? E ele mesmo quis fazer. Então, vocês estão emanando bons pensamentos aí. Eu só estou sem a câmera, porque eu estou no computador e a câmera do computador está ruim. Não Tá? tem problema, Por isso não. que eu falei, tá? Vamos à prece. Vamos à prece. Senhor Jesus, Pai amoroso, de divina bondade e sabedoria, te agradecemos por mais um estudo, por mais um momento tão edificante, Senhor, de tanto aprendizado. Que possamos, Senhor, aproveitar cada ensinamento, cada palavra que tivemos hoje. Pedindo pelos nossos irmãos, que por algum motivo não puderam estar aqui. Tu sabes, Pai, o motivo de cada um. Pedimos por eles, pelos nossos lares, por essa semana, Senhor, que é uma semana tão difícil para o nosso Estado, com tantas coisas acontecendo, e que, Senhor, possa ser tudo em harmonia, em confraternização, que possamos, Senhor, pensar positivo, vibrar positivo, trazer, Senhor, para os nossos corações, para as nossas ações, sempre coisas boas. Que todos os irmãos se sintam amparados, protegidos e fortalecidos. Que nossa noite possa ser uma noite de paz e muito amor. Que assim possa ser. Graças a Deus. Obrigado, Jorge. Obrigado, pessoal. Um beijo grande.